Atos capítulo 2, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habiteis em Jerusalém, seja-vos isto notório, eu vou ler mais uma vez. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Você pode dizer amém? Podeis assentar? Meus irmãos, eu tenho uma palavra reflexiva para compartilhar ao coração dos irmãos nesta noite. Isto requer de nós toda a nossa atenção. Os versículos que nós acabamos de ler está falando acerca do resultado de uma promessa, o derramamento ou a descida do Espírito Santo, promessa do Pai, promessa do Senhor. A Bíblia diz que eles estando reunidos no mesmo lugar, veio vento veemente, impetuoso, e encheu a casa. Todos, sem exceção, todos os que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Os que estavam reunidos aguardando a promessa, todos os que esperaram foram cheios do Espírito Santo. De tal maneira tão ampla que a Bíblia diz que eles ficaram tão cheios do Espírito Santo, tão cheios da presença de Deus, que eles pareciam que estavam aos olhos humanos embriagados. Agora cai aqui para nós uma reflexão: como é que uma pessoa embriagado se comporta, né? Quem já foi um dia embriagado, quem já se embriagou alguma vez na vida, ou quem nunca embriagou-se, mas já viu alguém embriagado, sabe que a pessoa, né, fica, né, desse jeito. Cada um expressa de uma maneira. Tem uns que é mais escandaloso, que dá vontade da gente falar: meu amigo, para de ficar fazendo teatro, que eu já fiquei desse jeito, e eu sei que é mais invenção tua do que a própria embriaguez. Mas a Bíblia diz que os que estavam de fora apontavam eles e diziam: estão embriagados, esse povo está bêbado, esse povo está fora de controle, eles não estão na normalidade. E olha que a casa estava cheia, eles todos cheios do poder de Deus, do Espírito Santo. Mas um dos fatores que chamou muito a minha atenção ao ler esta passagem bíblica, e o Senhor colocou meu coração para compartilhar com os irmãos, voltado ao tema da mensagem dessa noite, que é o seguinte tema: a intimidade de Pedro com o Senhor Jesus.
Pedro, dentre os discípulos de Jesus, eu posso destacar que é o que tinha mais a proximidade e intimidade com Deus. E nós vamos compreender isso nessa noite. De tal natureza que, enquanto todos estavam sendo apontados, acusados daquilo que eles não tinham cometido, a Bíblia diz claramente, no versículo de número 14, Pedro, porém, pondo-se em pé. Com quem? Com os 11. Então Jesus, aqui neste acontecimento, diante da promessa estavam os 12. E eles 12, Pedro com os 11, eles ficam de pé. Todos os 12 estão de pé agora. Só que somente um, e este um era Pedro. Somente ele agora levanta a sua voz. O texto diz claramente. E ele disse assim: homens judeus, e todos os que habiteis em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Pedro estava dizendo mais ou menos assim: atenção de todos, atenção de todos. Eu sei que vocês estão vendo isso que está acontecendo aqui, mas eu peço somente um momento de atenção para vocês entenderem as minhas palavras. Aí ele diz: estes homens não estão embriagados como vos pensais, sendo a 3ª do dia. Aqui eu paro para te explicar. Apesar que nos dias de hoje, não tem hora e nem tem dia para o camarada, tá embriagado. Eu falo isso porque às vezes eu já vim para Santa Maria 7h30 da manhã, eu chegar aqui 7h40 mais ou menos aqui na porta da igreja, e tem uns 2, 3 aí sentados na calçada, balança mas não cai. Nesse tempo aqui, o de costume, as festas iniciavam meia-noite, 3 para 4 horas da madrugada a festa terminava, 6 horas da manhã você não encontrava mais ninguém na rua após a festa, porque aqueles que bebiam estavam de ressaca em suas casas dormindo. Aí este acontecimento aqui, quando a Bíblia diz assim: não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª do dia. Que hora era esta na época? 3ª, 9 horas da manhã. Então Pedro está dizendo: tira isso da mente de vocês, são 9 horas da manhã, eles não estão embriagados. E o que está acontecendo aqui agora, estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O que foi dito pelo profeta Joel? Que nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Irmãos, quando nós olhamos isto, o que nós podemos entender? Pedro não estava defendendo somente o Espírito Santo e a sua ação, o seu manifestar, a consequência da descida do Espírito Santo. Mas Pedro estava defendendo os seus amigos e os seus irmãos em Cristo. Pedro poderia ter muito bem feito como muitos fazem nos dias de hoje. Exemplo. Eu me encontro com Neemias e de repente, eu começo a falar mal de Mário para Neemias.
Neemias, o Mário é tribulação, o Mário é isso, o Mário é aquilo, o Mário é aquilo outro. Aí Neemias vai e fala assim, Neemias é o melhor amigo de Mário. Aí Neemias faz assim, eu não vou tomar partido, eu vou ficar neutro. Não é assim? Ele nem fala mal também, mas também não defende. Que tipo de amigo é esse? Quem cala consente, não existe neutro. No reino de Deus, é sim, sim, ou não, é céu ou inferno. Eu não aceito, irmão, qualquer pessoa que chega para mim para falar mal de alguém, eu já corto logo. Vamos mudar o assunto? Vamos falar sobre coisas produtivas? Porque tem gente que perde a bênção por conta disso. Vai na casa de fulano, chega lá, estão falando mal de Beltrano, estão falando mal da igreja, estão falando mal do pastor, está falando mal do obreiro. Aí a pessoa fica neutro, lá no meio do positivo. Tem como não, irmãos? Quem não é por nós, certa feita a palavra de Deus nos diz, é contra nós. Quem não ajunta, espalha. O nosso inimigo não é o irmão fulano, o irmão Beltrano, não. O nosso inimigo é o diabo, mas infelizmente ele usa pessoas para tentar nos atingir. Ainda mais fortemente quando nós estamos 100% com a nossa razão. Porque aqui, eles não estavam embriagados. Os 11, por que é que dentre os 11, não se levantou pelo menos um, fora Pedro, né? Ali nos 11, para dar a palavra de defesa? Porque não tinham coragem. Porque não basta a gente ter coragem para falar, tem que ter coragem para se calar e ter coragem também para se defender e defender os que estão em nossa volta. Já viu que quem serve ao diabo, vocês sabem do que eu estou falando, para eles não tem meio tempo, não tem cansaço, não tem dificuldade, não tem falta de recursos. Eu não vejo eles criticando uns aos outros. Eu não vejo aquela classe que bate os tambor criticando uns aos outros. Eu não vejo eles apontando uns aos outros. Eu não vejo eles falando mal de um dos outros. Eu estou falando. Aí alguém vai dizer, irmão, o senhor não convive, eu não convivo, mas a gente vê, irmão, na internet, se você entrar no YouTube, o que mais tem é gente falando mal de crente. Irmão falando mal de irmão, ovelha falando mal do pastor, pastor falando mal de ovelha. É um contrito interno e externo. Mas parece que quem não serve a Deus está sendo mais prudente. E nós precisamos entender que Deus colocou sobre a nossa vida uma responsabilidade de fazer valer. Porque a Bíblia diz que nós somos um só povo, membros de um só corpo. De natureza que nenhum membro pode se desfazer do outro ou achar que ele não tem necessidade. O pé não pode dizer para a perna que não precisa da perna. O braço não pode dizer para a mão que não precisa da mão. A cabeça não pode dizer para o pescoço que não precisa dele. Todos nós precisamos uns dos outros. Pedro era o camarada que estava sempre à frente, porque tem sempre alguém que é assim. Enquanto tem outros que se calam, outros que não falam nada, ou até às vezes falam demais, existe aquele que não tem medo de nada e nem de ninguém, ele toma a frente e fala: respeite, não fale dele, não é desse jeito, você não conhece a verdade. Não fique falando algo da vida de outros, terceiros, seja de quem for, porque a gente não conhece a história de ninguém, mesmo que conhecesse. A Bíblia fala que da mesma medida que nós julgarmos alguém, nós seremos. E essa escrita lá, interpretativa, não quer dizer assim. Um exemplo: se eu julgo Antônio, alguém vai me julgar. Não, se eu julgo Antônio, o próprio Deus é que vai me julgar. Porque eu estou apontando, e aquele que aponta um dia será apontado. Não é pelos homens, é pelo próprio Deus. Porque Deus, ele tem misericórdia. Eu peco hoje, eu me arrependo hoje, eu peço perdão hoje, eu deixo hoje, eu alcanço misericórdia e o perdão. Agora, diante dos homens, meu irmão, não tem perdão e não tem misericórdia. Pedro tinha intimidade com Deus, intimidade com Jesus de uma forma tão ampla, que nós vamos falar aqui rapidamente, vai ser rápido nessa mesma simplicidade. 8 acontecimentos. 8 acontecimentos. Que isso?
Aqui dentro não, né? Bora, gente, pausa esse trem. Escute, 8 acontecimentos que comprovam isso. Isso o quê? A intimidade de Pedro com Jesus. Vou lhe mostrar na Bíblia. Lucas capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 11. Olha o que diz a palavra. Ele viu 2 barcos. Quem viu? Jesus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos. Aqui eu paro. No Mar da Galileia, nessa época, tinha cerca de 450 embarcações, dizem historiadores. Só que Jesus chega na beira da praia e ele fita os seus olhos em apenas 2 embarcações. Diante das 2, ele entra em quantas? Ele entra em quantas, irmão? Em uma. Entrou num dos barcos. De quem era o barco? De Simão Pedro. E pediu que o afastasse um pouco da praia. Então assentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar onde o lago é mais fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre. O camarada nem servia a Deus ainda aqui, Ele já disse: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor que está mandando jogar as redes, então eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Queridos, a Bíblia diz que eles estavam pescando a noite inteira, não pegaram nada. Jesus chega na beira da praia, vê 2 barcos, escolhe o barco de Pedro, de Simão, entra na embarcação, prega um sermão. Quando termina, chama Simão, pede que ele afaste o barco da beira da praia, vá para o lugar mais fundo e lança de novo as redes. Aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, nós lançamos as redes a noite inteira e não pegamos sequer um peixe. Mas já que o Senhor que está mandando, eu vou obedecer. E através da obediência de Simão Pedro, eles pegaram tanto peixe, mas tanto peixe, que as redes pareciam que se rasgarem. Aí daí descadeia, porque Jesus disse para Simão, depois que eles colheram tantos peixes, dizendo: Simão, segue-me, porque a partir de hoje eu farei de ti pescador de homens ou de almas. E aí Simão Pedro deixou tudo e seguiu a Jesus. Este foi o primeiro acontecimento. Segundo, olha que eu estou deixando fora ainda o texto base da mensagem, que é Atos capítulo 2. Segundo, Marcos capítulo 8, versículo 27. Abre aí. Marcos capítulo 8, versículo 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos. Jesus perguntou a quem? Aos seus discípulos. Olha a pergunta. Dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias,
mas outros, um dos profetas. E ele disse: mas vós, quem dizeis que eu? Aí quem responde, irmão? Quem responde? A pergunta não era só para Pedro, era para todos os discípulos. De início eles respondem, uns dizem que o Senhor é João Batista, outro Elias, outros profetas. Mas agora Pedro toma a fala e diz: tu és o Cristo. Pedro tomou o cenário. Terceiro acontecimento. Marcos capítulo 10, versículo 28. Aleluia. Aleluia. Eu vou ler primeiro o versículo 21 e o 22 para vocês entenderem. Aqui é o acontecimento em que o jovem rico se apresenta ao Senhor Jesus, perguntando o que ele deveria fazer para ser salvo. 21. Jesus, olhando para ele, lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e segue-me. Mas ele, contrariado com as palavras, retirou-se triste, porque suas muitas propriedades, porque ele tinha muitas propriedades. Aí no versículo 28, depois que Jesus dá uma lição a eles, no versículo 28 alguém toma a fala. E quem é? Pedro. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos para te seguir. Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo, que ninguém aqui tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mãe, e filhos e campos, com perseguições, e nos séculos futuro a vida eterna. Quem foi que tomou a fala aqui? Pedro. Aí no versículo de número 30, já frisei, versículo 30. Quarto acontecimento. João 21, versículo 15. João 21, versículo 15, até o versículo de número 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas. E o Senhor disse assim: amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E diz-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Não entendi. O Senhor disse assim para Pedro: tu me amas? Ele disse: tu sabes que eu te amo, Senhor. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aí no versículo de número 16, diz assim: tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu amas a mim
disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Aí no versículo 17, diz-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas a mim? Aí olha o que diz: Simão entristeceu, porque lhe ter dito terceira vez: amas a mim ou me amas? E disse-lhe o Senhor: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Por que Simão se entristeceu com a terceira pergunta, com a terceira vez? Que o Senhor pergunta uma, pergunta a segunda vez. Quando o Senhor pergunta a terceira, eu imagino Pedro pensando consigo mesmo: será que eu estou dizendo que realmente eu amo Ele, mas o Senhor, conhecendo a minha limitação humana, Ele sabe que lá no fundo, eu não o amo o suficiente para demonstrar esse amor? É como se o sentimento dele fosse: será que Deus, o Senhor Jesus, está desacreditando de mim? Porque ele não perguntou uma só vez, ele perguntou 3 vezes, demonstrando o quarto acontecimento que comprova a intimidade de Pedro com Jesus. Vamos prosseguir. Quinto acontecimento, Mateus capítulo 18, versículo 21. Diz assim a palavra: então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Eu imagino, pastor Francisco, os discípulos ali tudo junto, eles começam a perguntar entre si: tu já perdoou alguém quantas vezes? Eu imagino um dizendo: eu já perdoei 5, outro eu já perdoei 6, outro eu já perdoei 10 vezes, eu já perdoei 3, outro eu já perdoei 15 vezes. Eu imagino dentre eles dizendo assim: mas será quantas vezes é que a gente deve perdoar? Aí eu imagino eles olhando e dizendo: pergunta para o mestre. Vamos perguntar para o mestre? Vamos. Mas ninguém tinha coragem de perguntar. O único que teve coragem foi Pedro. E ele já direciona a respeito dele mesmo: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? O Senhor disse: não, eu não lhe digo até 7, mas sim até 70 vezes 7. Então fique tranquilo, viu? O limite ainda não acabou não. Tu que estava aí agora não vai me perdoar nunca mais, né? Está longe. Não é possível que tenha alguém que faça tanta raiva assim, né, irmão, para ultrapassar esse número em apenas um dia. Aleluia. Sexto acontecimento. Aleluia. Sexto acontecimento. Jesus está com os discípulos em terra seca. Dá uma ordem para eles entrar no barco e atravessar para o outro lado. Jesus fica em terra, eles vão. De repente a tempestade sopra sobre o barco. Os discípulos, fadigados de tanto remar, o mestre decide ir andando por cima das águas. Era escuro, mal dava para enxergar. E
E quando eles viram andar pelo mar, ficaram tão aterrorizados que eles diziam: é fantasma, é fantasma, gritando de medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não temais. Aí não podia ser outro, né? Disse Pedro: se és tu, manda-me ter contigo andando por sobre as águas. Sabe qual foi a resposta do Senhor? Vem, vem. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, o único homem que frisa na Bíblia que andou em cima das águas, eu estou dizendo um homem, foi Pedro. Afundou, mas andou. Andou. Vai tentar andar por cima das águas? Tem como não, meu irmão? Impossível. Mas Pedro andou em cima das águas. Sétimo acontecimento, Marcos capítulo 1, versículo de número 29. Já estou terminando. Marcos 1, versículo 29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa. Foi para a casa de quem, irmãos? De Simão Pedro e de André com Tiago e João. Versículo 30. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou-a, e a febre a deixou. Queridos, eu não vejo na Bíblia Jesus entrando na casa de alguém e curando sua sogra. Me mostra na Bíblia. Jesus entra na casa de Simão, e ó quem estava na casa de Simão enferma, a sogrinha. Está entendendo? Simão era tão especial, né, que a sogra estava enferma na casa dele. Se fosse nos dias de hoje, tem gente que não queria nem ver a sogra estar enferma, deixa ela lá. Deixe ela lá. Já falava logo para o esposo: deixe ela lá. Se tu trazer ela para cá, para casa, vai ficar tu e ela aqui, eu me retiro. Você está entendendo? Mas aqui não. A sogrinha estava lá enferma, deitada. Quando Jesus chega, Jesus já observa que ela estava deitada, não levantava. Imagino Jesus olhando, dizendo: Pedro, o que é que tua sogra tem, Pedro? Ô mestre, está com a febre aí, está enferma, nem levanta. Aí Jesus se aproxima dela, põe as mãos, a enfermidade sai, e imediatamente a sogrinha se levantou e começou a servir a eles. Isso tudo na casa de Pedro. A casa de Pedro. Aleluia. Aleluia. Oitavo e último acontecimento. Olha que tem mais, é porque o tempo não nos dá. Oitavo e último acontecimento. Oitavo e último acontecimento, para a gente finalizar. João 18:10.
João 18:10. Jesus está se aproximando agora para ser entregue nas mãos dos homens perversos. E o Senhor já tinha dado uma orientação dizendo: aquele que me der um beijo é o traidor que vai me entregar. Imagina Jesus dizendo isso para os discípulos e Pedro escutando, né? Quando a gente chegar, o caba que me der um beijo, esse vai me entregar. E eles vão me levar para ser crucificado. Tem que se cumprir. Só que, olha o que vai acontecer aqui. Versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha... Você pode ler em todas as passagens que traz essa referência. O único dos que estavam com Jesus, que levou a espada, foi Pedro. Os inimigos estavam, uma grande partícula dos soldados opositores estavam todos com espada. Mas eu imagino que quando Pedro já sai com Jesus, ele já pensa: já vou pegar a espada, que se alguém se intrometer para querer botar as mãos sobre o mestre, vai ter que se ver comigo. Aí a Bíblia diz: então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-a e cortou a orelha de Malco. Eu imagino Pedro dizendo: Senhor, Senhor, ninguém vai tocar no Senhor, ninguém vai colocar a mão. E quando Malco já se aproxima, ele já arrasta a espada e... No seu coração ele estava pensando: ninguém toca, estou aqui, Senhor, eu te amo, Senhor, ninguém vai colocar a mão. Aí o Senhor olha e diz: Pedro, não faça isso, homem. Pedro, guarda a espada, Pedro. Versículo 11. Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Jesus estava dizendo: Simão, Pedro, não é assim que resolve as coisas. Mas quando nós olhamos aqui, o único dos que estavam com Jesus foi Pedro, na questão de defesa. Os demais se calaram, ficaram quietos, não demonstraram ação alguma. Mas Pedro não. Já botou logo a mão na espada e foi para cima. Ainda bem que Jesus estava lá para resolver. Aí em Lucas 22:50 a Bíblia diz: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. No versículo 51 diz: Jesus, porém, respondeu: basta. Tocando-lhe na orelha do homem, ele o curou. Não entendi. Ele pegou o pedaço da orelha, a orelha toda que foi decepada, e colocou de volta no lugar, e foi restituída. Porque Simão Pedro tinha intimidade com Deus. Pedro tinha intimidade com o Senhor de forma ampla, de forma poderosa. Ele sabia muito bem que ele não se ausentaria daquilo que Deus havia designado a ele a fazer. Aleluia, 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 glória a Jesus, aleluia. Eu finalizo aqui dizendo: lembra quando Pedro estava na prisão, que o Senhor enviou o anjo à meia-noite para tirar Pedro de lá? A Bíblia diz que Deus havia feito uma promessa a Pedro dizendo: quando tu ficares velho, vão te levar para onde tu não queres ir. Aí imagino Pedro lá na prisão, calculando. O decreto era quando amanheceu o dia, era morte. Imagino Pedro lembrando: o mestre me fez uma promessa, que quando eu tivesse velho, iam me levar para onde eu não quero ir. E realmente eu não gostaria de estar aqui na prisão, né? Mas como eu ainda não estou velho, eu tenho certeza que eu não vou morrer amanhã de manhã. Então eu vou deitar e
dormir. E a Bíblia diz que ele dormiu tanto, que quando deu meia-noite o anjo chegou, o anjo teve que acordar ele. Acorda, Pedro. Ele levanta sonolento. Aí o anjo disse: Pedro, calça as sandálias. Ele calça as sandálias e o anjo: Pedro, pega a capa. Que tranquilidade é esta? É sinal de quem tinha intimidade com Deus. Olha o rodeio que eu fiz aqui na simplicidade, somente para te explicar algo muito claro, simples, porém profundo. Se nós tivermos intimidade com Deus, pelo menos perto da que Pedro tinha com o mestre, ainda que as circunstâncias digam não, ainda que as possibilidades digam não, ainda que o tempo não seja favorável, ainda que a crise bata a nossa porta, Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Lembra que quando o Senhor falou para ele lá na beira da praia, dizendo: entrai no barco, vai, lança a rede. Ele disse: lancemos a rede a noite inteira, mas não pegamos nada mais, porque mandas, assim eu farei. Um dos fatores que falta muito ampliar em nós é a gente fazer o que Deus está, e só faz o que Deus manda quem escuta a sua. E para escutar a voz de Deus tem que ter intimidade. Intimidade. Essa semana Deus fez algo tão poderoso na minha vida, tão profundo, que eu fiquei impactado, espantado ao mesmo tempo. Os irmãos sabem que eu sempre tenho ensinado aqui que é dando que se, é semeando que você vai colher. Aí na quarta-feira agora, depois que terminou a escola bíblica, um irmão me chamou no carro ali fora e disse, fui lá, que foi? Ele disse: essa cesta aqui é para o senhor, cesta de Natal. E pentecostal, viu, missionária? Não foi com vinho e champanhe, não. Pentecostal mesmo, foi com, como é que é o nome? Uns mistérios, né? Coisa de comer, coisa top. Aí eu peguei e coloquei no carro, fiquei feliz da vida, né? Aí o Senhor falou assim comigo, bem na simplicidade, falou assim: tá vendo como eu cuido de você? Falei: que maravilha. Só que o Senhor falou assim: eu cuido de você e você também cuida dos outros. Quando foi na quinta-feira, eu fui resolver umas coisas lá na avenida principal do Pedregal com a minha digníssima princesa. E quando a gente está subindo de carro, quando eu cheguei na parada 8 do Pedregal, em um muro, uma casa, um lote de esquina, tinha uma mulher com duas crianças capinando. Dois meninos, um assim desse tamanho e um mais ou menos assim desse tamanho. E o sol estava quente, sol quente mesmo, estava calor. Aquela preparação para depois vir a chuva no finalzinho da tarde. Eu passei devagarzinho olhando, e a mulher capinando. Falei: meu Deus do céu, a mulher capinando, meu pai, um sol quente desse. Aquilo cortou meu coração. Falei: Senhor, a mulher está capinando. O Senhor falou: sou eu que estou te mostrando. Aí a gente foi, resolveu as coisas. Quando a gente voltou, quando a gente foi se aproximando de lá, aí o Senhor falou assim comigo de novo. Ele disse: meu filho, a mulher está capinando e os meninos estão querendo lanchar e não tem o que comer. Aí eu, no meu íntimo humano, eu falei: e o que isso tem a ver, Senhor? Disse: Senhor, tudo. Os meninos querem lanchar. Se a gente não tivesse visão de Deus e sensibilidade para ouvir a voz de Deus, a gente diria assim, né? E é problema meu? E foi eu que fiz? Não. Mas o Senhor falou claramente: arrume o lanche para as crianças. Não tem. Ela está capinando lá e dentro de casa não tem o que comer.
Aí eu passei, a gente descendo, eu olhei, estavam lá ainda. Fomos em casa, quando eu cheguei em casa já era quase 2 horas da tarde. A gente estava com fome também, as meninas, ninguém tinha almoçado ainda, a bispa ainda ia fazer o almoço ainda. Eu falei, amor, tem que ir lá levar umas coisas para aquela mulher comer, as crianças comer. Ela falou, vamos fazer o seguinte, você vai lá, eu vou fazer o almoço, você vai lá. Eu falei, então tá bom. Aí abri o armário e fui repartindo, né? Os biscoitos que tinha lá, biscoito para cá, tinha comprado as bananas, já tirei uma penquinha de banana, abri o armário, 2 caixinhas de leite, tirei uma caixinha de leite para levar, fui partindo. Aí ela já veio logo, abriu também, foi tirando a coisa, tira uma coisa, tira outra, e partiu quase que o que a gente tinha lá no meio. Juntei lá 3 ou 4 sacolas. Aí chamei minha filha Nicole para ir comigo. Nicole está ainda afastada, né? Falei, Nicole agora vai ter uma experiência com Jeová aqui, junto comigo, para ela ver como é que funciona o negócio. Mas Nicole, ela disse, bora. Aí quando eu funcionei o carro, irmão, quando Deus fala, não adianta. Quando Deus fala, Ele garante. Aí eu já saí de casa, eu falei, Nicole, Deus falou para mim que eu tenho que ir lá levar o lanche para as crianças, o alimento para aquela família, porque eles não têm o que comer, as crianças estão com fome. Quando chegar lá, você vai ver que Deus realmente falou comigo. Eu falei para ela antes, já para ela entender o mistério. Porque quando a voz de Deus vem, ai de nós não obedecer e fazer o que Deus está mandando. Aí quando eu cheguei lá estava a mulher capinando, já estava quase terminando, os meninos entrando com o carrinho de mão para dentro do terreno, levando os matos. Aí eu parei o carro assim, numa distância daqui no irmão Antônio aí. Desci, Nicole desceu do outro lado, ficou olhando. Eu disse, a senhora está capinando aí, é? Olha a pergunta. Aí a resposta dela. É o jeito, né? E ela com o cabo da enxada segurado aqui, né? Ela disse, é o jeito, né? Eu falei, você mora aqui? Ela disse, estou morando aqui. Eu disse, é porque eu passei aqui e Deus falou para mim trazer o lanche para as suas crianças, para vocês. Aí ela já abaixou a cabeça. E a lágrima começou a pingar. Irmão, mas era lágrima mesmo, escorrendo a lágrima, e ela chorando. Eu me aproximei. Disse, não chore não. Eu disse, você está chorando por quê? E ela disse, pare de chorar, mulher, não chora não. Ela não conseguia falar chorando. Eu disse, está chorando por quê? Ela disse, agorinha eu estava falando, Senhor, envia um anjo. Envia o anjo porque minhas crianças não têm o que comer. Toca no coração de alguém, Senhor. E o Senhor é a resposta para a minha oração. Aí as crianças veio com o carrinho de mão. O menino, quando viu a sacola, segurou na sacola. Ela disse assim, meu filho, olha aqui o lanchinho que você estava orando agora e ia pedindo para o papai do céu. O olho da criança encheu de lágrima na hora. Ele abriu a sacola, foi tirando o biscoito. Você pode pegar, meu filho, pegue, meu filho. E eu falei para ela, isso é uma prova que Deus existe, que Deus escuta as nossas orações, que Deus fala na terra dos viventes, e que Deus não desampara os seus. Ela falou, é porque meu esposo trabalha, meu esposo está trabalhando, mas a gente está passando por uma situação, porque meu esposo bateu o carro da empresa, e já tem meses que o salário já fica com o patrão dele para pagar o conserto. A gente não fica com 1 centavo. E a gente mal tem tido o que comer. E hoje não tinha nada. Falei, agora tem. Eu tenho que voltar lá, irmãos. Eu até falei para ela, eu vou reunir depois com os irmãos. Nós vamos fazer uma cesta top, daquela top, com verdura, com mistura, e vamos trazer aqui para estar abençoando a vida da senhora com as crianças. E ela chorando. E depois foi aquela alegria. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Irmãos, quando Deus falar com você para você fazer algo, não retenha. Faça. Faça o que Deus está mandando você fazer. Isso foi na quinta-feira. Ontem foi que dia? Ontem foi sábado. Porque quando a gente semeia, irmão, é semente.
Falei para Nicole: Nicole, isso é semente. A gente planta e semente que vem de Deus não morre. Ela nasce, cresce, dá frutos. Aí quando foi ontem, chegou um pix para mim de 100zão. Eu liguei para o irmão, falei: esse pix aqui é o que? Ele disse: é uma benção para o senhor. Eu falei: rapaz, mas a semente já nasceu tão rápido assim, rapaz. Foi quinta-feira, a semente já... É assim que Deus faz. Eu recebi a bênção na quinta, parti. Eu recebi a bênção na quarta, parti na quinta, plantei na quinta e no sábado já nasceu. E chover, não precisa nem chover. Com chuva ou sem chuva, a semente nasce. Quando Deus faz, quando Deus fala, Ele garante. Deus não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Faça o que Deus mandou você fazer. Deus não vai desamparar a tua vida. Deus tem cuidado de todos os detalhes da nossa história. Que tenhamos intimidade com Deus, assim como Pedro tinha intimidade com Ele. Deus não, irmão, Deus, Ele cuida da nossa história. Eu fiquei maravilhado, eu fiquei falando com Deus: Senhor, como é que pode um mistério desse? Ele falou: eu posso fazer muito mais, abundantemente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, porque Ele é Deus, Ele garante. Eu finalizo a palavra, a mensagem dessa noite dizendo: sejamos como Pedro, um defensor do Evangelho, um defensor do Senhor Jesus, um irmão verdadeiramente de atitudes e de palavras, aquele que tem intimidade com Deus, aquele que tem a ousadia para fazer o que muitos não têm coragem e ousadia para fazer. É por isso que você é diferente. É por isso que Deus te escolheu dentro de uma multidão. É por isso que você é coluna dentro da sua casa. Porque Deus escolheu, porque Deus chamou você, porque Deus ergueu você, porque Deus separou você para fazer a diferença. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora, antes de finalizar essa parte. Aonde você estiver, feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, a tua palavra é vida, pura e eficaz e não volta vazia. Que possamos, ó Deus, aplicar em nossos corações tudo que o Senhor falou conosco nessa noite. Nós encontramos em Pedro um homem simples, fiel, obediente, submisso, leal, que tinha intimidade com o Senhor, que fez a tua vontade e o teu querer. Cria em nós corações puros, sinceros, quebrantados, que tenhamos, ó Pai, o desejo, o anseio de estender a mão ao nosso próximo. Que sejamos, ó Pai, membros de um só corpo, amplamente em tua presença. Que possamos se alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. Que possamos fazer o teu ide, a tua vontade, para a honra e para a glória do teu poderoso nome. É o que nós te pedimos, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Guarde esta palavra no teu coração. Uma vez guardando-a, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.